Deus é frequentemente entendido como a essência fundamental do universo, a origem de tudo que existe, o criador e mantenedor da vida e da realidade. Em muitas tradições espirituais e filosóficas, Deus é visto como a fonte eterna de amor, sabedoria e poder. A ideia de Deus transcende os limites da compreensão humana, sendo ao mesmo tempo imanente, ou seja, presente em tudo, e transcendente, além do que podemos conceber. Deus como a fonte de tudo. Em várias correntes de pensamento espiritual, Deus é descrito como o ponto de origem de toda a criação. Isso significa que todas as formas de vida, consciência e matéria emanam de Deus. Ele é a força unificadora por trás de tudo o que existe. Nesse sentido, Deus é a própria essência da vida. E cada ser, cada coisa, está interconectada com ele. Em muitas visões, Deus não está apenas fora de nós, mas também dentro de nós, pois somos fragmentos ou expressões dessa fonte divina. A descida à matéria e o pecado original. Algumas tradições espirituais descrevem o ser humano como um espírito que desce à matéria, ou seja, que se manifesta em uma forma física para aprender e evoluir. Durante essa descida, ocorre o que é conhecido como pecado ou ignorância. O conceito de pecado, neste contexto, não é necessariamente moral, mas uma espécie de distanciamento da pureza original da alma. Ao adentrar o mundo material, o espírito experimenta limitações, desafios e, por vezes, se afasta da consciência de sua origem divina. Esse processo é muitas vezes associado à jornada do autoconhecimento. O ser humano, ao experimentar o sofrimento, o egoísmo e a dor, é chamado a despertar para sua verdadeira essência, que é divina e eterna. Este é o propósito da evolução espiritual, o retorno à pureza original, mas agora com consciência plena de si e de sua interconexão com o todo. O processo de evolução espiritual. A evolução espiritual é vista como um longo caminho de aprendizado, onde o ser, ao passar por diversas experiências, purifica suas energias e se reconecta à sua essência divina. Isso pode ocorrer através de múltiplas encarnações, em que o espírito passa por provas e desafios que o ajudam a se transformar. A ideia central é que a alma se torna mais consciente de sua divindade ao longo do tempo, abandonando gradualmente os comportamentos e pensamentos que a distanciam de Deus. Essa evolução não é imediata nem linear. Ela envolve ciclos de aprendizado, onde o ser humano aprende por meio de suas ações, experimentando as consequências do bem e do mal que pratica. Essa dinâmica é regulada por leis espirituais, como a lei do karma, que determina que o que semeamos, colhemos. O karma não é uma punição, mas um mecanismo de aprendizado. Ele serve para educar o espírito, para que este sinta e compreenda as energias que gera. A lei de afinidade e a cocriação. Além do karma, outra lei fundamental que rege a criação é a lei de afinidade. Esta lei estabelece que atraímos para nossas vidas pessoas, situações e experiências que estão em sintonia com nossa própria vibração. A vibração de uma pessoa é o resultado da junção de seu pensamento, sentimento e emoção. Quando essas três dimensões estão alinhadas de maneira positiva, a pessoa atrai energias semelhantes, que colaboram para seu crescimento e evolução. Quando a vibração é negativa, ela atrai situações e entidades que refletem esse estado interno. Por isso, a prática da oração, da meditação e da mudança interior é frequentemente recomendada como meio de elevar a vibração pessoal e, assim, atrair influências mais elevadas, afastando as más energias e entidades que se alimentam de vibrações mais densas. A espiritualidade propõe, assim, que somos co-criadores da nossa realidade, participando ativamente da construção de nosso destino, em sintonia com as leis divinas. Reencarnação e karma. A reencarnação é vista como um dos principais mecanismos de evolução espiritual. Ao longo de várias vidas, o espírito tem a oportunidade de crescer, aprender e reparar os erros cometidos em vidas passadas. Cada encarnação oferece novas lições e desafios, que permitem à alma experimentar diferentes aspectos da existência. Esse processo é regulado pela lei do karma, onde cada ação, pensamento ou intenção gera consequências que moldam futuras experiências. O objetivo da reencarnação e do karma não é a punição, mas a reeducação do espírito. Por exemplo, uma pessoa que causou dor a outra pode, em uma vida futura, experimentar algo semelhante para aprender a compaixão e o amor. À medida que o espírito evolui, ele passa a compreender melhor as leis divinas e a agir de acordo com elas, o que o aproxima cada vez mais de sua essência divina. No entanto, o karma não é um destino imutável. A mudança interior,
A transformação genuína, através do amor e do serviço ao próximo, pode modificar o karma e até mesmo impedir que certos sofrimentos ocorram. O propósito final do karma é despertar o espírito para a consciência do amor incondicional e da união com Deus. O retorno a Deus. A jornada espiritual culmina no retorno à unidade com Deus. Esse processo é descrito como um despertar da consciência, onde o espírito, após passar por muitas experiências e aprender as leis do amor, retorna à sua origem divina, mas agora com plena consciência de sua natureza. Esta ideia ecoa a parábola do filho pródigo, onde a alma, que se afastou de Deus e experimentou a vida na matéria, eventualmente retorna ao Pai, mais sábia e purificada. Esse retorno a Deus não significa a aniquilação da individualidade, mas sim uma reintegração consciente com o todo. O espírito volta a Deus como um ser consciente e desperto, em harmonia com o amor divino, capaz de contribuir para a expansão e evolução do todo. Deus e o amor incondicional. Deus é muitas vezes identificado com o próprio amor incondicional, a força que move o universo e que está presente em todas as criaturas. Amar incondicionalmente significa reconhecer a divindade em todas as coisas e agir de acordo com esse reconhecimento. O amor incondicional é o meio pelo qual o espírito se purifica e se reconecta a Deus. Ao amar, o ser supera as limitações do egoísmo e do orgulho, que são as raízes do mal, e passa a vibrar em sintonia com a essência divina. O amor é, portanto, o caminho para a verdadeira evolução espiritual. Ele não é apenas um sentimento, mas um estado de ser, uma forma de se relacionar com o mundo e com os outros. Ao amar incondicionalmente, o ser humano se torna um canal de Deus no mundo, manifestando sua vontade e contribuindo para a harmonia universal. Conclusão: Deus é a origem e o fim de toda a criação. A evolução espiritual é o processo pelo qual cada ser retorna à sua fonte divina, purificando-se através do amor, do aprendizado e da superação das suas limitações. O universo é regido por leis espirituais que promovem o crescimento e a reeducação do espírito, sempre com o objetivo de reintegrar a alma à consciência divina. Amar incondicionalmente é o meio pelo qual essa reintegração acontece, e é também o caminho para a verdadeira felicidade e realização espiritual.